paz do Senhor a todos os nossos queridos amigos, obreiros, professores e escola bíblica dominical. E nesta feita estaremos aprendendo diretamente dos estúdios da ADC TV para o mundo a lição número 3, que tem como título Promessas de Deus para a Igreja. O nosso texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A nossa verdade prática: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final no corpo de Jesus. Então, meus amados, dentro da nossa verdade prática, Cristo faz promessas para a igreja. Mas, afinal, o que é a igreja? A igreja representa a união dos corpos físicos dos crentes. Esta união se chama a igreja. Logo, a igreja não é os templos, a igreja não são construções, a igreja somos nós, uma igreja atuante, militante, e ela, Cristo, fez promessas para ela, promessas da vida eterna, promessa da glorificação final do nosso corpo, promessas de poder, que a igreja representa. Por isso que esta palavra igreja, do termo grego eclésia, tirados de fora para dentro do quê? Para dentro do reino de Deus. Nossa introdução: a igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Logo, nós entendemos a ação da Trindade na igreja. Logo, idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo, a Trindade. E a comunidade dos salvos em Cristo Jesus, para adorá-lo, servi-lo e ser agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Então, saindo da nossa introdução, nós entramos dentro do nosso primeiro tópico, que tem como título A Natureza da Promessa de Deus para a Igreja. E temos como síntese: as promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e material. A promessa de sinais sobrenaturais. Então, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 20, revela o estabelecimento da grande comissão. E esse texto diz assim: olha só, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo está falando. Portanto, falando para a igreja, para os discípulos, para os apóstolos, para as pessoas que estão ali: vão e façam discípulos de todas as nações. Então, logo, o caráter da igreja, ali era só judeus, era levar o evangelho para todos os povos. Sabemos de promessas do Antigo Testamento, aonde a abertura seria para todos os povos, lembrando da promessa de Abraão, que ele levaria a luz a todos os povos, batizando em nome. Como que era esse batismo? Jesus ensinando:
Era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade era a fórmula batismal dessa grande comissão. Ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, que estamos esperando o arrebatamento da igreja. Então essa era a grande comissão levantada. Então Jesus, ele fala do ide, do ensine e do batize, no versículo 19. Olha que está a evangelização, as missões, o ensino e o discipulado, e finaliza com o batismo, tornando essas pessoas membros da igreja. Em Marcos 16 temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Então esse trabalho missionário, evangelístico, discipular ocorreria com sinais acompanhando. Isso não seria só para a igreja primitiva, mas continuaria através dos séculos. Esta é a marca da igreja. Tanto que qualquer estudante de Atos dos Apóstolos, lá no básico de teologia, você já vai aprender que o livro de Atos dos Apóstolos não tem o fim. Por quê? O ato da ação do Espírito Santo na igreja continua até o dia de hoje. Os atos dos apóstolos, dos missionários, dos pastores, dos obreiros da igreja continuam até os dias de hoje. Então, a promessa, ela tem essa moção de revestimento de poder. E isso se embasa em Atos capítulo 1. O Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para proclamarmos o Evangelho. Por isso que esse Evangelho de Cristo tem: recebereis virtude do Espírito. É a promessa do batismo com o Espírito Santo para capacitar o crente para a transmissão das boas novas de salvação. Então, meu querido, presta atenção nesta pré-aula. Cuidado com qual ensino teológico você está sendo influenciado. E quero te deixar um conselho como professor desta pré-aula. Se embasa na confissão de fé da Assembleia de Deus. Temos a confissão de fé da nossa editora CPAD. Ali tem os primórdios da nossa doutrina. A doutrina que ela é bíblica. Nossa, quando eu digo que ela é bíblica. Cuida contra as seitas, cuida com as heresias, se cuida com certos fanáticos, se cuida com outras linhas de pensamento. Fique embasado, porque o pentecostalismo é doutrina bíblica. Então, nós somos embasados na grande comissão e sendo revestido da promessa do Espírito Santo, começando com o batismo e em falar em línguas. As promessas espirituais para uma instituição espiritual, porque a igreja, ela não é humana. A igreja é uma instituição espiritual, tanto que na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo. Aleluia! E como corpo, nós temos um cabeça. Olhe, quando você analisa a escritura, você vai entender que um pode ser coração, um pode ser pulmão, um pode ser pé, um pode ser olho, mas ninguém pode ser cabeça. Cabeça é Cristo. Então esta instituição chamada igreja tem um que é o comandante,
que é o cabeça da igreja, e essa pessoa é o próprio Cristo. E nós entendemos essa espiritualidade da instituição na igreja, que é forjada espiritualmente para o próprio Cristo. Então, em primazia, Cristo é a força motora da igreja. Por isso que em Mateus, capítulo 16, versículo 18 diz: edificarei a minha igreja. Lembre-se que Cristo foi para o Calvário, ainda não tinha igreja, mas Cristo ressuscita e os apóstolos vão fundamentar a igreja que é de Cristo. Eles serão a base doutrinária. Por isso que dentro das nossas bases é que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Isto foi até João. Após o apóstolo João, não se levantou mais nenhum apóstolo, nenhum profeta. A doutrina, a fundamentação da igreja está na doutrina dos apóstolos. Logo, não tem Joseph Smith, logo, não tem Russell, não tem ninguém, nem Maomé, ninguém traz um novo fundamento, porque o fundamento da igreja está na doutrina dos apóstolos. E esta igreja do eclésia é a reunião das pessoas chamadas por Cristo do mundo para esta igreja, que é uma instituição espiritual. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Então, continuando o nosso segundo tópico, as promessas de Deus para a igreja. Dentro da nossa síntese, nós temos em Cristo, cada crente recebe a promessa da vida eterna, de revestimento, de poder, pelo batismo do Espírito Santo, de um corpo glorificado na volta do Senhor. Então, o nosso primeiro tópico do segundo tópico é promessa de vida eterna. A grande promessa da igreja é a vida eterna. É a salvação com Cristo. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Então, a principal mensagem da igreja, dentro das promessas, é a salvação. Todo aquele que faz parte dessa instituição espiritual, ele tem que ser cheio, ele tem que ser avivado através da mensagem da salvação e da vida eterna. Logo, o motivo de uma pessoa adentrar no rol das igrejas é querer ser salvo. Só esta alegria pode regenerar o pecador. Só esta alegria, essa pessoa pode ser renovada, revestida de um novo homem, de uma nova cobertura espiritual, a promessa da vida eterna. Promessa de poder. Uma vez salvo, cada membro do corpo de Cristo, como lemos em Atos 1, temos a promessa do Pai de sermos instrumentos de sinais e milagres. E isso vai ser confirmada através da palavra de Deus. Logo, você tem que entender, você é o instrumento de Deus
para que os sinais possam acontecer na vida dos seus semelhantes, aonde Deus irá operar maravilhas. O nome dele vai ser glorificado e muitas almas virão para o Senhor Jesus. A promessa da glorificação do nosso corpo. Essa terceira promessa, e também não menos importante, fala da glorificação do nosso corpo. Isso está falando da vinda do Senhor Jesus. Está falando da promessa do arrebatamento da igreja. Logo, tem o texto bíblico em Atos 11, quando Jesus está subindo para os céus, um anjo fala para ele: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, de que dentre vós foi recebido em cima do céu, escute, há de vir assim, como para o céu o viste ir. E ele voltará no grande encontro da igreja com o Senhor nos ares. O mundo estará desapercebido. O mundo não vai ver, mas a igreja, que é uma instituição espiritual, se encontrará com o Senhor nos céus. E isso nos mostra que, nesse momento, teremos o corpo glorificado. E como subsídio para essa lição, eu quero ler com você Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar a si todas as coisas. Então a promessa da glorificação do nosso corpo, ela é bíblica, ela é real e nós esperamos este momento. Então, nós entendemos que é preciso obedecer a Deus. Condições para viver as promessas de Deus. Primeiro, é preciso crer. Nossa síntese, segundo as Sagradas Escrituras, é necessário a igreja. Primeiro, fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas de Deus. Então, é necessário perseverar. Perseverar em fé. Fé é fidelidade. Fé é confiança. Então, é necessário nós acreditarmos. Então, não seja morno nas Escrituras. Não seja duvidoso através das Escrituras. Mornos, pessoas com dúvidas, pessoas que balanceiam, não acreditando. Essas possivelmente podem ser boas pessoas, podem ter moralidade, mas não serão arrebatadas, porque para ser arrebatado, para tomar posse dessas bênçãos, você precisa crer na Escritura, precisa ter fé. Por isso é preciso o quê? Precisa confiar, precisa ser fiel e permanecer fiel diante do que ouvir diretamente do Senhor. Não importa quanto tempo passe diretamente, mas Deus em fidelidade, como Deus fez com Jó, Jó permaneceu fiel, Abraão permaneceu fiel, Daniel até dentro das covas dos leões
permaneceu fiel. Então é preciso permanecer fiel. Então é preciso, sendo fiel, obedecer a Deus. Obedecer na condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém e do seu povo, como da sua igreja. Olhe para a biografia de Abraão, o quanto ele teve que ser fiel. Foi uma trajetória de uma vida até a velhice, mas Deus cumpriu todas as suas promessas na vida de Abraão, como ele vai cumprir na vida da igreja. Conclusão: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder, de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Quero agradecer você que esteja nesta pré-aula juntamente conosco. Mas não esqueça, deixe seu sininho, comece a seguir o nosso canal e muito obrigado. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Até lá.